quando eu falo que o brasileiro come dólares e muita gente não acredita, acha que eu sou simplesmente um baba-ovo do tio Sam, é simplesmente pelo fato que o brasileiro não tem conhecimento, o governo não deixa que o brasileiro tenha conhecimento do que realmente é o custo de alimentação, o custo de combustível, o custo de vida no Brasil. Quando a gente fala que simplesmente pessoas comem dólares, é simplesmente porque todo o país está lastreado, todo o custo do país está indexado, está ligado ao dólar. E um exemplo muito claro disso é que muita gente fala, mas por que o combustível é baseado em dólares, sendo que a gente tem a Petrobras, né, o nosso tesouro, a nossa galinha dos ovos de ouro do Brasil? É simplesmente pelo fato que a Petrobras não tem refinarias com tecnologia suficiente para refinar o petróleo, porque não sai gasolina da terra, simplesmente sai petróleo. Quando sai o petróleo, eles precisam vender o petróleo bruto para uma refinaria que vai ter a capacidade de refinar e revender o combustível, seja gasolina, seja óleo diesel, seja querosene de aviação, para que aí sim o Brasil compre e faça a sua revenda. E sem contar, logicamente, os valores de impostos que são abusivos no Brasil, principalmente no combustível em carros. Mas, então, o Brasil vende petróleo bruto para comprar gasolina, comprar combustível, diesel ou querosene de avião refinado. E quando ele faz essa compra, ele paga em dólares. E por isso o custo é em dólar. Quando eles precisam corrigir ou consertar alguma peça das máquinas que fazem extração, são peças que são precificadas em dólares, porque o Brasil não é autossuficiente, o Brasil não produz isso internamente. Então, esse é o primeiro ponto que prova que o brasileiro come dólares. O brasileiro realmente vive em dólar, mas vive com um mísero salário mínimo de 250, 270 dólares por mês. É isso. O segundo ponto que eu quero mostrar para vocês é que o dólar vai afetar o preço do pão de sal. E eu postei isso no Threads do Instagram, que quando você ia comprar um pão, você estava pagando quase R$2 por um único pão de sal, e eu lembro da época que eu comprava um pão de sal por 10 centavos. Né? A pessoa postou, e para ser mais exato, foi $1,38 cada pão que ela tinha comprado, e veio alguém embaixo e comentou: é só você pedir o pão do dia anterior, eles vendem 5 por 2. Então, agora o brasileiro tem que se contentar com restos? E desde quando o brasileiro virou porco para comer lavagem, para comer resto de comida? Desde quando o brasileiro não merece comer um pão que foi feito na hora, um pão com a qualidade boa? E quando a gente fala que o brasileiro merece, é porque de fato ele merece, é porque ele trabalha. O brasileiro é um povo extremamente trabalhador, solucionador de problemas. Os engenheiros brasileiros são desejados pelo mundo inteiro, e não somente engenheiros civis, mas engenheiros mecânicos, mecatrônicos, engenheiros aeronáuticos, tendo em vista que a Embraer hoje produz um dos jatos executivos de melhor qualidade no mundo. E por que o pão está custando mais de R$1 cada pão? Simplesmente porque o trigo é baseado em dólar. Tudo que é comercializado desse tipo de commodity, seja trigo, milho, soja, óleo vegetal, sabe aquele óleo que você usa para fritar aquela batata frita no final de semana? É dólar. Mas o Brasil produz soja suficiente. Mas quantas concessionárias, né, quantas montadoras de tratores o Brasil tem? A John Deere não é brasileira. A Caterpillar não é brasileira, né? Eu esqueci o nome da terceira, mas também não é brasileira, você pode ter certeza, porque a gente não saberia, porque eu lembraria de fato. Mas o Brasil também produz milho, mas nada que está ali no campo é feito no Brasil, é simplesmente só o milho, mas e tudo que está ao redor que faz aquilo funcionar não é feito no Brasil. E quando a gente fala de trigo, o Brasil não é autossuficiente em trigo, então o Brasil precisa importar trigo de outros países, seja Argentina, seja de qualquer outro país que seja produtor, né, e que tenha essa produção exagerada do trigo para fazer a venda para o Brasil. E aí, quando a gente fala que o brasileiro come em dólares, a gente está falando que o celular dele é baseado em dólares. Porque quantas marcas de celulares nós temos no Brasil hoje? Eu nem sei se a Positivo conseguiu realmente lançar celulares no Brasil. Eu nem sei se a Positivo ainda existe no Brasil. Na minha época, ela fazia computadores para a escola, mas os computadores eram
nada mais, nada menos que uma porcaria. Simplesmente não conseguiam rodar praticamente nada, não conseguiam, não serviam para nada. E sem desmerecer, logicamente, mas se a gente compara com um computador, um Dell, se a gente compara com um MacBook da Apple, é uma porcaria. E por isso o Brasil acaba tendo que comer em dólar. É por isso que o brasileiro tem que viver com a cabeça em dólar. O brasileiro precisa tirar o dinheiro dele do país para realmente poder ter a chance de ter uma vida digna no Brasil. E quando eu falo isso, eu sou muito rechaçado porque parece que eu estou simplesmente indo contra o Brasil. Não, o que eu faço é simplesmente para dar uma opção para você ter a possibilidade de ter uma vida digna no seu futuro. Porque ninguém tem que passar por isso. Ninguém tem que chegar na aposentadoria e saber que o salário que ele vai receber de uma aposentadoria não vai ser suficiente para comprar remédio. Que o salário que ele recebeu, que ele contribuiu a vida toda, não vai ser suficiente para pagar o aluguel. Então, além de tudo isso que eu já falei para vocês, que é simplesmente baseado em dólar, o Brasil precisa comprar, é negociado em dólar e o Brasil precisa repassar isso, e o dólar chegando a quase R$6 faz com que tudo fique mais caro. Medicamentos, o Brasil também não é autossuficiente, o Brasil importa medicamentos. Os equipamentos médicos, talvez você não tenha nem noção de quanto custa uma máquina de tirar raio-x, uma máquina de ressonância magnética. Por muitas vezes custa até 2 milhões de dólares. E aí o que custava 8 milhões de reais em 2019, hoje está custando praticamente 12 milhões de reais. Então, teve um aumento aí de praticamente 30%, 40% desde nos últimos 10 anos. E isso acaba tendo que ser repassado para simplesmente as coisas se manterem abertas. Não é nem para aumentar o lucro do empreendedor, que é o malvado do Brasil. É simplesmente para poder continuar aberto, para continuar funcionando e prestando serviço para a população brasileira. E aí o Nordeste começa, na maioria das vezes, não ficar tão atraente. Por quê? Porque gasta combustível de avião. E aí quando você quer ir para o Nordeste e você olha o preço da passagem, é o preço de você ir para um outro país, no Chile. E eu vou dar um exemplo muito claro. Eu olhei passagens dentro do Brasil. São Paulo, Chile. São Paulo, Nordeste, e para o Chile estava mais barato. Um voo internacional estava mais barato. E aí você fala, mas é porque as companhias aéreas têm a tramóia. Não, é porque tem FII de aeroporto, tem imposto, tem tudo isso que acaba sendo muito mais barato para uma companhia aérea fazer um voo internacional de longo alcance do que realmente sobreviver dentro do Brasil. Simplesmente porque o custo de uma passagem aérea, quase 50% daquele custo que você está pagando é só de combustível. E quanto maior o dólar, mais difícil é para a companhia conseguir sobreviver. Ela precisa repassar isso para você. E aí aquela viagem que acontecia 2 vezes por ano passa a acontecer somente uma. E o dólar, ele age diretamente na sua qualidade de vida. Ele implica diretamente no quanto você pode ser feliz e ter momentos inesquecíveis com a sua família. E quando a gente fala de frutas, a maioria das frutas tropicais, seja kiwi, morango, o Brasil não é autossuficiente, o Brasil importa. Se a gente colocar cereja também, o Brasil também não produz cereja. Então, é por isso que chega aquele absurdo, você paga 50, 60 reais no quilo de cereja, às vezes 90 reais, dependendo da espécie de cereja. E isso faz com que o acesso a comidas de qualidade, a carne de qualidade, fique muito mais inviável. Então, o Brasil não manter as suas contas em dias faz com que você deixe de comer, deixe de viver uma vida que realmente tenha qualidade, uma vida que tenha acesso, uma vida a algo que tenha prazer ali no dia a dia. E enquanto o governo fala mal dos empreendedores, do agro do Brasil, que tenta ali fazer com que o país continue caminhando, a primeira-dama gasta simplesmente no seu cartão de crédito numa viagem à França 250 mil reais. E aí você me diz, quem foi que pagou isso? Porque ela não produz nada, o presidente não produz nada, os políticos não produzem nada, ele simplesmente gasta o que você que está aí assistindo nesse momento produz, gasta o que você paga, gasta o seu suor. Porque quando você recebe R$1.500 de salário, pelo menos R$1.500 ficou para o governo. Então é basicamente
Não é só sua família que você sustenta todo o Palácio de Versalhes que fica em Brasília. Então, e eu falo isso com todo o remorso do mundo, porque eu vivi muito tempo perto de Brasília, eu sei como aquilo funciona, eu sei o que estava dentro daquilo ali, eu sei dos luxos que estão ali dentro que só são realidade para os políticos e não para a população brasileira. Mas me diz aí, você ainda acredita que você não come dólares? Você ainda acredita que você não precisa ter o seu dinheiro numa moeda que realmente vá fazer sentido para você? Numa moeda que realmente vá te proteger da inflação galopante do Brasil, da desvalorização do real? Deixe aqui nos comentários o que é que você achou e não deixe de se inscrever e compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que você mais ama.